Ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, as nossas saudações em Jesus. Estamos iniciando mais um programa da série Grandes Vultos do Espiritismo. Um resgate da memória daqueles que plantaram a semente dos ensinamentos espíritas em terras brasileiras. Apresentação de Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Estamos focalizando a vida e a obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil. Hoje, o nosso segundo programa da série sobre ele. No programa anterior, dissemos que a desencarnação em condições violentas de Dona Maria Antônia de Oliveira, esposa de Joaquim Carlos Travassos, levou-o a um estado de angústia e de dor dificilmente reparáveis. O Brasil, por essa época, já estava em guerra contra o Paraguai. O número de médicos que serviam nas forças brasileiras tornava-se cada vez mais insuficiente ante as epidemias que graçavam entre os nossos soldados. Foi então, em janeiro de 1867, que Joaquim Carlos Travassos se apresentou para servir como médico cirurgião na frente de batalha no Paraguai. Proposto pelo conselheiro cirurgião Mor do Exército, foi ele aprovado por Caxias, que se achava no quartel-general em Tuiuti, para o serviço médico do 1º Corpo do Exército em operações junto à 2ª Divisão de Cavalaria como coadjuvante e primeiro cirurgião de comissão. Travassos deixou as filhas com uma cunhada e rumou para o teatro da guerra, onde se distinguiu por sua competência médica e dedicação, prestando relevantes serviços à pátria. Parece que ele somente se retirou dos campos de luta em começo de 1869, voltando com o Duque de Caxias. Só sabemos ao certo que ele foi citado numa ordem de dia, de 24 de maio de 1867, na qual era censurado porque passara de Corrientes para o Brasil sem ter requerido licença para isso. A inexistência de esclarecimentos posteriores impede-nos de julgar semelhante proceder de nosso biografado, explica Zeus Vantuil no livro Grandes Espíritas do Brasil. Talvez tenha havido razões fortes que o levaram a agir assim. Voltando ao estado de São Paulo, soube do carinho e da dedicação com que a cunhada cuidara de suas filhas. Travassos viu nela a sucessora amorosa de sua primeira esposa e pouco depois com ela contraía matrimônio, passando a clinicar em Santos, onde vivia feliz. Mas os fados lhe eram contrários. Anos depois, numa viagem marítima, a segunda companheira, Dona Mafalda de Oliveira Travassos, foi acometida de varíola hemorrágica que lhe cortou o fio da existência em rápidos dias. Deixava ela uma única filha, que foi para o pai a amiga carinhosa e dedicada de todas as horas. Esse novo e rude golpe abalou-o tão profundamente que ele se afastou de sua clínica procurando outros campos de trabalho. Já era ele espírita quando se efetivou a dolorosa separação e graças ao espiritismo é que suas forças não desfaleceram de todo. Aceitar as ideias espíritas, numa época em que, de Kardec, só se achavam traduzidos para o português 2 opúsculos, o Espiritismo na sua feição mais simples e Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Os livros básicos da codificação eram estudados no próprio francês de origem, língua, aliás, que todas as pessoas cultas, obrigatoriamente, deviam saber. Antes de ser espírita,
Travassos, de acordo naturalmente com a crença de seus pais, dizia-se católico. Entretanto, era, em verdade, um livre pensador, desprendido de dogmas e voltado para a verdade, acrescentando que uma compreensão superior da vida o impelia de cair nas garras do fanatismo, seja religioso, científico ou político. Não sabemos o motivo que o levara a ingressar no espiritismo, esclarece Zeus Van Tuyl em Grandes Espíritas do Brasil. Mas foi pelo estudo ponderado das obras de Kardec e de outros autores que ele, em pouco tempo, se tornou fervoroso adepto da terceira revelação. Tanto o francês quanto o inglês eram línguas que Travassos lia e traduzia com perfeição, e isto lhe facilitou o conhecimento da doutrina espírita. Uniu-se a outros estudiosos dos fenômenos espíritas, formando-se um grupo de criteriosos e cultos observadores, grupo que coexistia com outros espalhados pelo país. Não havia ainda no Rio de Janeiro uma associação central que orientasse a propaganda e estabelecesse a união entre os poucos espíritas existentes. Somente a 2 de agosto de 1873 se erigiu uma sociedade nesses moldes, a segunda em todo o território nacional, tomando o nome de Grupo Espírita Confúcio. Sua primeira diretoria, da qual o Dr. Joaquim Carlos Travassos fora secretário-geral, ficou assim constituída. Dr. Siqueira Dias, presidente. Dr. Ada Silva Neto, vice-presidente. Sr. Eugênio Bolt, segundo secretário. Sr. Marcondes Pestana, terceiro secretário. Dr. Bittencourt Sampaio, Madame Perret Collard e Madame Rosa Malteno, membros do Conselho Fiscal. Em carta endereçada à Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec em Paris, a dita diretoria informava que, por unanimidade dos membros fundadores, o Grupo Confúcio aceitara sem reservas os princípios expostos no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, e no fim transcrevia 2 comunicações mediúnicas obtidas no mesmo dia da fundação, mensagens simples, mas cheias de vibração espiritual, respectivamente assinadas por Confúcio, guia protetor, e por Allan Kardec. Esclarece ainda Zeus Van Tuyl em seu relato biográfico. Baseando-nos nas informações do autor da monumental História da Medicina no Brasil, Licurgo Santos Filho, parece que Travassos também cooperou no Grupo Confúcio, e talvez em outros, como médico homeopata, ao lado de Bittencourt Sampaio, ambos tendo alcançado grande fama e notoriedade no Rio de Janeiro. Todos os adeptos cultos sentiam a necessidade urgente de serem traduzidas para o vernáculo as obras fundamentais de Allan Kardec. O povo não conhecia o francês e a disseminação do espiritismo encontrava por isso mesmo sérios embaraços. Além do mais, estavam surgindo vários grupos onde os seus componentes mal conheciam os princípios mais elementares da doutrina, tudo isto por falta de obras espíritas na língua nacional. Travassos examinou todo este estado de coisas e resolveu empreender a árdua tarefa de traduzir do francês as obras capitais de Allan Kardec. Pôs-se imediatamente em atividade e já em começo de 1875 escrevia ele uma carta ao Sr. Pierre Gillemarie, administrador e redator da Revista Espírita, carta na qual revela todo o seu entusiasmo e toda a sua alegria, apanágios dos bons trabalhadores, cientes dos deveres a cumprir para com a humanidade. Esta missiva foi publicada em Revista Espírita de agosto de 1875, a página 269, e sem dúvida sempre ocupará um lugar de destaque nos anais da história do Espiritismo no Brasil. O teor dessa missiva, que agora vamos reproduzir, é o seguinte:
Caro Sr. Limarri, sem dúvida, o nome obscuro daquele que toma a liberdade de hoje vos escrever não vos é inteiramente desconhecido. Permitindo o Pai Celeste que eu fosse, com o nosso amigo Sr. Casimir Liotô, dos propagadores do Espiritismo neste canto do mundo chamado Brasil, empreendi a tradução para a língua nacional das obras do Mestre. Graças ao auxílio dos bons espíritos, essas obras imortais estão sendo publicadas apesar das dificuldades e da resistência que as grandes ideias geralmente encontram, sobretudo uma filosofia que visa extirpar os vícios de uma sociedade egoísta que resume toda a sua satisfação nos prazeres materiais. Por intermédio do Sr. Morin, um dos membros do nosso grupo que segue para Paris, eu vos remeto 2 exemplares. Um de O Livro dos Espíritos, em língua portuguesa, editado pela Casa Garnier, do Rio de Janeiro, e que foi exposto à venda em janeiro deste ano. O outro, a brochura Como e Por que Me Tornei Espírita, de autoria de J.B. Borrot, ilustre magnetizador francês, que julgo útil para tornar compreensível o magnetismo ao qual os profanos atribuem os fenômenos espíritas. Espero que todas as obras estejam traduzidas até o fim de junho. Nosso amigo e colega Dr. Neto, redator da Revista Espírita Brasileira, vos envia pelo mesmo portador os números subsequentes ao primeiro que ele vos remeteu anteriormente. Presentemente, estou publicando nos jornais a brochura do Sr. Croix. Na expectativa de boas notícias vossas e de nossos irmãos da Sociedade de Paris, peço-vos aceitar, caro senhor, vós e todos esses senhores, as muito sinceras e fraternais saudações do vosso dedicado irmão em crença. Assinado Joaquim Carlos Travassos. No próximo programa, daremos a sequência a esta narrativa. Estejam conosco e não percam nenhum detalhe da vida e obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes vultos do espiritismo no Brasil. As informações biográficas aqui divulgadas são do livro Grandes Espíritas do Brasil, autoria de Zeus Vantuil, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Participaram desta apresentação Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Grandes vultos do Espiritismo, resgatando a memória daqueles que plantaram a árvore do Espiritismo no Brasil. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A todos os que estiveram conosco através da rede mundial de computadores. O nosso muito obrigado e Ave Cristo em nossos corações.